A gente começa com o Flamengo. Ó, vai se acostumando com esses rostinhos aqui. Essa molecada que vai entrar em campo no domingo contra a Portuguesa, já na abertura da temporada 2026. Esse jogo vocês conferem ao vivo com a gente aqui na Globo. O Pedro ainda não vai estar na estreia, mas se apresentou antes de todo mundo para já começar a treinar. Então, Lívia Laranjeira chega para cá, ela tá lá no Ninho do Urubu e conta mais detalhes pra gente. Boa tarde. Fala, Kelly, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, a reapresentação do elenco principal do Flamengo está marcada só para a próxima segunda. Mas hoje o Pedro postou nas redes sociais uma foto dessa entrada aqui, da entrada do Ninho. Ele sofreu com lesões ao longo da última temporada, especialmente na reta final do ano, então decidiu voltar antes, encurtar as férias, que é estar 100% para quando for a hora de entrar em campo. E quem também vai passar pelo Ninho antes da data da apresentação é o zagueiro Vitão. O Vitão chega hoje ao Rio de Janeiro e amanhã vai ser oficialmente apresentado aqui mesmo no centro de treinamento como o primeiro reforço do Flamengo para 2026. Ele vinha treinando em casa, mas só vai ter o primeiro contato com os novos companheiros a partir da semana que vem. O Flamengo segue de olho no mercado e hoje demonstrou interesse na contratação do Marcos Antônio, do São Paulo. A ideia era envolver o Alan na negociação. O Alan interessa ao tricolor paulista, mas nesse momento o clube disse que não quer fazer negócio, não aceitou a investida do Flamengo. Como você disse, o Flamengo estreia no Campeonato Carioca no próximo domingo com o time sub-20, sob o comando do técnico Bruno Pivetti, e a partir da reapresentação do elenco principal vai definir as estratégias para os próximos dias. A tendência é que os principais jogadores estreiem contra o Vasco dia 21, Kelly. Vamos falar de Flamengo, que também está de olho no mercado, tentando alguns novos nomes para reforçar o elenco. É hora do Mengão aqui no Sport Center. Vamos que vamos. O Flamengo já vive os últimos ajustes antes da estreia no Campeonato Carioca no próximo domingo em Volta Redonda contra a Portuguesa e também os últimos detalhes da reapresentação do time na segunda, no dia 12. Nessa sexta-feira tem a apresentação do primeiro reforço para 2026, o zagueiro Vitão, que chega do Internacional num negócio em 10 milhões de euros no total, mais 4,5 milhões é da dívida do Thiago Maia, da transferência do Flamengo para o Inter, e depois o time carioca completou ali com 5,5 milhões de euros para trazer em definitivo o zagueiro que assina até o final de 2029. Então, amanhã vai ser apresentado, vai vestir a camisa do Flamengo pela primeira vez. Vitão chega, mas tem jogador saindo. O Vinha foi anunciado oficialmente como lateral do River Plate. Ele assinou por empréstimo até o final de 2026, mas se atuar por mais de 50% das partidas do River na temporada, ele vai ter que ser comprado em definitivo, então vai deixar o Flamengo e aí ele assinaria um contrato com o River até 2028. O Flamengo quer um goleiro, está observando ainda nomes, quer um atacante. Marcos Leonardo é o próximo interesse, mas ainda sem uma negociação avançada. E por último também trata ainda do negócio do Marcos Antônio do São Paulo. O time do tricolor paulista quer o Alan, que está encostado no Flamengo na lista de negociáveis, e o rubro-negro tenta fazer um negócio aí com o São Paulo envolvendo esse volante. O problema é que o São Paulo está aí com esse processo de impeachment do presidente Casares e até o dia 14, quando vai ser votado esse impeachment, nenhuma negociação anda. Então o Flamengo vive à espera dessa definição do presidente tricolor para avançar nos dois negócios. Ele acaba de receber uma mensagem, esse celular aí, esse drone do Vene Casagrande. Me fala aí, o que te avisaram aí? Vamos lá, Flavinho. A diretoria do Flamengo fez uma nova proposta ao Cruzeiro pelo atacante Caio Jorge. Nova proposta pro Caio Jorge. A segunda pessoa disse... Não desistiu do Caio Jorge, não. Não desistiu. O novo valor... É paixão. O novo valor ultrapassa 30 milhões de euros. Ou seja, o Cruzeiro vai resistir. O Flamengo está fazendo uma força absurda para contratar o Caio Jorge. A proposta foi enviada hoje ao Cruzeiro. E lembrando, se o Flamengo está insistindo, fazendo essas propostas ao Cruzeiro, é porque o Caio Jorge já deu ok.
E a gente trouxe a informação nos últimos dias que, para o Caio Jorge, o Flamengo ia dar 4 anos de contrato e, além disso, pagamento de luvas obviamente altas, e também dobrar o salário dele praticamente do que ele recebe atualmente no Cruzeiro, sendo que já é uma boa quantia. Então o Flamengo Então, fazendo a gente uma achou que a nova novela investida, tivesse acabado, não acabou. O Flamengo vem forte atrás do Caio forte, o Jorge. Flamengo insiste em Caio Jorge, até porque as outras opções, de fato, assim, Marcos Leonardo, se o Flamengo tentasse o Marcos Leonardo, grana é maior. seria uma grana ainda maior, porque ele está em alta lá no clube árabe, que no caso é o Al Hilal. E o Caio Jorge já deu ok para o Flamengo, os representantes do Caio Jorge também já deram ok, e o Flamengo faz uma nova oferta ao Cruzeiro. Será que vai chegar até quanto, hein? O Cruzeiro pede 50 milhões. O Cruzeiro pede 50 milhões. Será que Flavinho, chega a 35 essa nova oferta? Olha, eu vou hein? ser muito sincero para você. 30 milhões de euros já é um grande valor pelo Caio Jorge. Eu acho que a maior negociação da história do futebol brasileiro em transferências nacionais. Perfeito, seria Interna, maior. sim. Interna, sim, com certeza. Isso mostra a força financeira do Flamengo, porque a gente brinca aqui, mas de fato, qual clube brasileiro hoje teria condições de oferecer 30 milhões de euros no Caio Jorge, sendo que, sejamos francos, ele não vale isso. É porque o Flamengo sabe que para tentar tirar o jogador lá, precisa oferecer muito mais do que de fato ele vale. Mas, ô Vene, só uma dúvida. Será que Essa não vale? proposta ainda continua envolvendo a ida do Cebolinha? Porque aí a gente está aumentando o valor, né? Não. É Seria só o sem, 30? exatamente. Ah. Seria sem o Tira Cebolinha. o Cebolinha. Tira o Cebolinha, exatamente. E detalhe, Fábio, o Cebolinha ele também teria que dar ok. Sim. Porque quando o Flamengo ofereceu aquele valor de 24 mais o Cebolinha, os representantes do Cebolinha não estavam sabendo. Não esqueceram o combinado do A Cebolinha. pessoa até brincou assim, vem cá, a gente não está sabendo de nada. Eu falei, ó, então você reclama com o Flamengo, não com a imprensa que está noticiando, porque o Flamengo está interessado em envolver o Cebolinha. Mas, E o Tite enfim, gosta dele, né? O Tite gosta dele, faz total sentido. Acho que Sim. seria bom para todo mundo. Mas até aquele momento o Cebolinha não sabia. Mas agora o Flamengo vai para cima do Caio Jorge tentar tirar o jogador do Cruzeiro. Eu, particularmente, vou repetir aquela frase que eu falei aqui nos últimos dias. Eu não sei quem é mais doido. O Flamengo oferecer isso ou o Cruzeiro rejeitar. Mas isso também mostra a força do Cruzeiro em querer brigar por título no Campeonato Brasileiro. Embora seja SAF, não é qualquer clube que tem coragem de rejeitar mais de 30 milhões de euros pelo Caio Jorge, porque ele não vale isso atualmente. Mas Tá aí tem uma fazendo o visão. jogo duplo, mas o Flamengo tem grana, Fábio. Então, mas aí que eu acho. Se tá deixando o Flamengo esticar a corda do Cruzeiro, porque sabe que ofereceu 25, chegou a 30, daqui a pouco vem 35, vem 40. Chegou, eu não quero vender. Você quer comprar? Então, olha só, não vai chegar nos 50, mas pode chegar nos 40 se eu esticar um pouco mais a corda e essa paixão continuar existindo no peito rubro-negro. Então, acho que isso pode acontecer. Agora, também é o seguinte, vender para o Flamengo significa reforçar um rival. Direto, né? Direto e Principal enfraquecer você. concorrente no Porque, Campeonato assim, Brasileiro, Libertadores. Se você estivesse falando assim, o Flamengo está oferecendo uma troca Caio Jorge pelo Pedro e mais uma grana. Você está ganhando um centroavante, mas você não vai ganhar um centroavante. Quem vai ser o centroavante do Cruzeiro? Desse Nem nível? Gabigol é mais, porque ele já foi pro Santos. E nem Mas tá nesse vou nível, te falar, né? Fábio, Não. é porque a SAF atual do Cruzeiro, ela não pensa nas finanças, ela não pensa. cara é torcedor do Cruzeiro, o cara Pedrinho, é apaixonado lá. pelo Cruzeiro e assim, ele tem muito dinheiro. Assim, ele é rei lá em Belo Horizonte. Não tá pensando de fato, ele não tá pensando em dinheiro. empresarialmente, né, na instituição. Se fosse a SAF com o Ronaldo, eu arriscaria dizer que o Ronaldo teria aceitado essa proposta do Flamengo. Porque o Ronaldo, vamos lá, vou pegar um exemplo aqui. O Ronaldo, ele tirou o Fábio. O Fábio era ídolo lá. Mas por que ele tirou o Fábio? Porque na cabeça dele, financeiramente falando, era melhor o Fábio deixar o elenco naquele momento. Então, assim, é porque o Cruzeiro atualmente ele não pensa na parte de dinheiro. Vai na paixão. Vai na paixão, exatamente. Porque a proposta é muito boa. O Fábio sabe disso. Pô, É muito falando boa. 200 a proposta. milhões de reais. Que isso. Pô, é e fenomenal, se você fosse fenomenal. uma SAF pensando no lado financeiro, o que você ia negócio. fazer? Beleza, eu vendo esse jogador por 35 milhões de euros e vou atrás de um outro centroavante que possa suprir a ausência do Caio Jorge e um pouco mais barato. Agora, pode ser fundamental para o Flamengo, pode ser aí um ponto a favor, a vontade do jogador, dele pressionar também a diretoria, porque você colocou, Vini, se a diretoria do Flamengo está insistindo é porque tem um aval do Caio Jorge. Está claro que o Caio Jorge quer jogar no Flamengo. Até que ponto a vontade do jogador não vai pesar? Botar pressão na diretoria do Cruzeiro, dizer que quer sair, não sei, o perfil do Caio Jorge talvez não seja de criar uma polêmica, mas daqui a pouco começa a ficar um clima meio esquisito, o cara falar que quer jogar no Flamengo e vai deixar um jogador sem vontade ali, Isso querendo sair, Isso é um bom ponto, insatisfeito no Flavinho. Cruzeiro. Eu, se eu fosse diretor do Cruzeiro,
eu até toparia vender. Ah, beleza, você quer ir? Mas você vai dar uma entrevista publicamente dizendo que você aceitou a proposta do Flamengo. Mas me deixar mal com a torcida aqui não. É isso. Eu iria jogar desse jeito também. Mas o Caio Jorge, ele não tem perfil de brigar, de pedir para sair, de fazer pirraça, digamos assim, não se reapresentar. Eu não acredito no Caio Jorge fazendo isso. Mas, obviamente, conhecendo a diretoria do Flamengo, e isso também através de informação, porque, enfim, os empresários já deram ok pro Flamengo. A questão é realmente o Cruzeiro. O jogador ele já topou o projeto do Flamengo. E na boa, não é nenhum absurdo ele topar o projeto do Flamengo, se põe no lugar dele. 4 anos de contrato. Você jogar hoje no principal clube do futebol brasileiro, tudo, que te dá muita visibilidade. Querendo ser uma Copa do Mundo de seleção. Perfeito, te dá essa visibilidade de seleção brasileira. E você ainda ganhar mais por isso. E com o status de titular, porque eu acho que ele se encaixa muito mais no estilo de jogo do Felipe Luiz do que propriamente o Pedro, que hoje é o outro centroavante do Flamengo. Então, eu no lugar dele, eu também toparia. Agora, eu no lugar dele brigaria para sair. Eu não queimaria o meu filme com o Cruzeiro. Mas isso é muito fácil eu falar aqui, sentado na frente da câmera, no ar-condicionado. Assim, se botasse o dinheiro na minha frente aqui, talvez eu pensasse diferente. Mas o Caio Jorge, respondendo a sua pergunta, não tem perfil de brigar. Mas óbvio que para o Flamengo insistir, é porque o jogador já aceitou e quer ir para o Flamengo. Queria, com a grana dessa, que nem até o Fábio Azevedo ia querer jogar no Flamengo. Eu tava a camisa. Não, nem pelado eu boto a camisa. Não, tá jeito louco? nenhum, jeito nenhum. Já paguei a aposta, deu ruim? Você lembra disso? Teve jeito, se deu mal mesmo. Fiz, apostei e perdi, fazer o quê? Ô, Vene, a gente tem percebido para esse ano, né, o foco do Flamengo, contratação de jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro. Tentou de maneira bem agressiva, para alguns até esse valor exagerado. Tá tentando o Caio Jorge, segue tentando. O Vitão tirou do Internacional, que era titular absoluto, né? Tava na mira do Cruzeiro também. O Brazão, goleiro do Santos. E até o momento, sem proposta oficial, a situação do Brazão lá com o Peixe, né? Tem mais algum outro alvo? É esse movimento mesmo, mais direcionado para o futebol brasileiro, para os jogadores que estão aqui no Brasil? Perfeito. A diretoria avisou no começo do ano que iria mirar muito mais de futebol brasileiro, contratação de futebol brasileiro, e de fato está cumprindo a promessa. Brazão, Vitão, Caio Jorge. Vitão, um jogador que era titular absoluto no Internacional e estava a um pé de assinar com o Cruzeiro. O Flamengo foi lá, deu um chapéu no Cruzeiro, levou o jogador. Brazão é um jogador de destaque do Santos, o Flamengo tem interesse, até o momento não fez proposta, porque o jogador está muito próximo de mudar de empresário, pelo menos essa é a informação que a diretoria tem, e até o momento eles estão em compasso de espera. Outro jogador, Caio Jorge, acabamos de mencionar, mais uma proposta, ultrapassando 30 milhões de euros. Até desistindo do... Perfeito. E tem mais um atleta que o Flamengo está tentando no futebol brasileiro e também já tem o ok do jogador. Trata-se de Marcos Antônio, jogador de destaque do São Paulo, para a torcida do São Paulo. Outro drone do Vene Casagrande. Foi o principal jogador do São Paulo na temporada, embora o São Paulo tenha o Flamengo já bastante. Quis, né? O Flamengo já quis, exatamente. Na Laje, ele é da Laje. Com a antiga São Paulo gestão. comprou da Laje. Exatamente. Aí o São Paulo, na ocasião, aceitou aqueles números pedidos pela Lazio. Na ocasião, o Flamengo não aceitou, ele foi para o São Paulo e aí ele cumpriu o contrato dele de empréstimo, mas o São Paulo foi obrigado a comprar porque ele bateu as metas. E agora o Flamengo está atrás desse jogador, também já tem o ok do jogador, já fez a proposta ao São Paulo, mas o São Paulo quer o Alan por empréstimo. Aí o que acontece? O Flamengo quer comprar o Marcos Antônio, só que o São Paulo está num problema político muito grave. Porque no próximo dia 14 vai ser votado o impeachment do presidente atual do São Paulo. Então, até lá, o São Paulo não quer tomar nenhuma decisão que possa repercutir de maneira negativa e atrapalhar nesse processo de impeachment. Mas o Flamengo quer o Marcos Antônio. Falou, ó, São Paulo, beleza, vocês querem o Alan por empréstimo, nós queremos comprar o Marcos Antônio. E aí, como é que vai ser? O São Paulo está se defendendo, falando, não vamos fazer. Mas o Flamengo já tem o ok do jogador, que já se reuniu com seus empresários, o empresário já se reuniu com a diretoria de São Paulo, falando, olha só, o jogador topa ir para o Flamengo. E aí, como é que a gente vai fazer? Só que o São Paulo vai se defender pelo menos até o dia 14. Mas, querendo ou não, o Flamengo já está causando uma baguncinha lá no São Paulo, porque já mexeu com a cabeça do jogador. A situação do Alan, o São Paulo mostrou interesse no volante, o Flamengo não tem interesse no Alan, seria uma compensação, uma troca, ou o Flamengo está usando isso para tentar convencer o São Paulo a ceder o Marcos Antônio? Não seria um troca-troca, porque o Flamengo está interessado em comprar o Marcos Antônio. Quer comprar. Exatamente.
Mas a parte, o Alan não está envolvido? Não ficaria envolvido, seria... Uma negociação à parte. Seria uma operação à parte, mas o Flamengo quer aproveitar o desejo do São Paulo em ter o Alan para comprar o Marcos Antônio. Então, assim, o Flamengo o que pensa? Ah, beleza, vocês querem o Alan? Ok, a gente quer o Marcos Antônio. Nós não vamos liberar o Alan por empréstimo até o momento que a gente resolver a situação do Marcos Antônio. E vai ficar nesse compasso de espera. Quem precisa mais da contratação? O São Paulo precisa muito mais do Alan atualmente. Quem está precisando é o Perfeito. São Paulo, né? O Flamengo, teoricamente, pode ter o Alan no elenco. Não seria nenhum problema. Até porque o Saúl vai ficar cerca de 3 meses longe dos gramados. Então o Flamengo está em compasso de espera. Beleza. A gente espera até dia 14, que é quarta-feira que vem. E aí está nesse processo. Mas é mais um assunto que a gente levanta aqui. O Flamengo já está causando uma confusão nos bastidores, porque a torcida do São Paulo está desesperada, com medo de perder o Marcos Antônio para o Flamengo. Mas aí que tá, a gente vai entrar naquela linha de expectativa e realidade. Gente, o São Paulo vive uma crise financeira. Então não seria nenhum absurdo você vender esse jogador que você comprou por 4,5 milhões de euros por um valor maior para o Flamengo. Eu acho que o São Paulo não vai entrar na temporada pensando em título e brigar com o Flamengo em título. Eu acho que no caso é Palmeiras, Cruzeiro. O São Paulo não entra na temporada brigando com o Flamengo. Eu não penso desse jeito. Então é o momento de você tentar fazer caixa. Mas a vaidade e a repercussão negativa vai deixar a diretoria do São Paulo fazer isso? O tempo dirá. O clima não tá legal lá, né? Uma venda de um jogador importante também, a diretoria fica mal com a torcida. Nação rubro-negra, a torcida do Flamengo se agita sobre Thiago Maia e da ordem de negociação para José Boto, após notícia vinda da Espanha que o meia argentino estaria em lista de saída do Atlético de Madrid. A torcida se empolgou nas redes sociais. Quando a torcida do Flamengo entra em ação, meus amigos e minhas amigas, a diretoria, pelo menos na antiga gestão, era assim. O Flamengo queria um jogador, a antiga diretoria fazia de tudo. Não sei se essa tem as mesmas características, provavelmente não, mas a informação que tem é que tá aí, ó. Thiago Almada, né? A torcida quer o Thiago Almada no Flamengo e eu também quero o Thiago Almada no Flamengo. É um baita de um jogador, vai ajudar muito o Flamengo, né? Caso realmente essa negociação se concretize, é um baita de um atleta, joga muita bola. O Flamengo não quer só o Thiago Almada, quer o Marcos Antônio, né, que é outro jogador, está tentando, informação de agora do Vene Casagrande. O Flamengo aumentou a proposta pelo Caio Jorge, né, para 30 milhões de euros, e eu vi aqui, né, que o Cruzeiro já recusou, informação de agora, o Cruzeiro já resolveu. Então, gente, deixa o Caio Jorge de lado, pense em outro atacante, dá para contratar diversos jogadores muito bons, até melhor que o Caio Jorge, por esse valor. Então, assim, o Flamengo tá com bala na agulha, tá com dinheiro, e agora é só ter criatividade e trazer jogadores que decidam jogos. Essa que é a verdade. Vai na Premier League, vai na La Liga, sabe? Vai no Campeonato Italiano, não sei, dá um jeito, né? O que não pode é o Flamengo ficar sem um jogador para estar brigando ali pela titularidade com o Pedro. Vocês aprovam a chegada do Thiago Almada? Deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a opinião de todos vocês. Fiquem com Deus, saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.